Olá, hoje nós vamos para o capítulo 114 do livro dos Salmos. Isto é o Salmo 114, na versão grega. E será o Salmo, presta atenção, será o Salmo 116, do versículo 1 ao 9, na versão hebraica. Tá confuso? Eu vou te explicar. Lembra que no salmo anterior, a gente praticamente juntou dois salmos da versão hebraica num salmo somente da versão grega. Agora é o contrário. Agora nós teremos o Salmo 114, pegando a metade do Salmo 116, e o Salmo 115, que nós vamos fazer depois, pegando a outra metade do Salmo 116. Okay? Vou te explicar no quadro ali, você vai entender direitinho. Vamos lá. O Salmo 114 vai trazer para a gente a libertação de um perigo de morte. Vamos lembrar o seguinte, o que salmos são esses que nós estamos fazendo? Esses salmos pertencem ao Halel. O que é o Halel? O Halel é um conjunto de salmos, do Salmo 112 ao Salmo 117, salmos que eram cantados nas grandes festas. Páscoa, Pentecoste, festa das semanas e festa das tendas. Essas grandes festas são as festas mais importantes do povo judeu. Nós tínhamos este salmo, chamado Salmo do Halel, cantadas nesses dias, nessas festas. É importante lembrar, Halel significa louvai ao Senhor, louvai a Deus tal, tá bom? Atenção, todos esses salmos começam com a expressão aleluia, aleluia. Por quê? Porque é uma expressão que lembra o louvor a Deus. Outra coisa importante de você saber é que este salmo agora, esse Salmo 114, ele é um salmo na família dos salmos, ele é um salmo considerado uma oração de ação de graças. Uma oração de ação de graças. Por quê? O salmo trata da libertação de um perigo de morte e logo apresenta a ação de graças a Deus. Vamos entender como esse salmo acontece? Vamos lá. É o seguinte, gente, vamos lá. Para a gente entender bem, a gente tem que lembrar o seguinte. O salmo, nós temos a versão grega e a versão hebraica. Muito bem. Na versão grega, o Salmo 114, do versículo 1 ao 9, corresponde ao Salmo 116, na versão hebraica, do versículo 1 a 9. Tá entendido? Tá entendendo? Entendeu, né? Salmo 114, da versão grega, do versículo 1 ao 9, corresponde ao Salmo 116, da versão hebraica, do versículo 1 a 9. Muito bem. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque o Salmo 114 da versão grega, Salmo 114 da versão grega, pega a metade do Salmo 116 e a outra metade do Salmo 116 da versão hebraica será o Salmo 115 na versão grega. Ok? Entendeu? Então, parece complicado, mas não é. Não. Só para você entender, então. Então, lembrando que o Salmo, nós vamos fazer hoje o Salmo 114, bonitinho e tal, vai pegar a metade do Salmo 116 da versão hebraica e depois, quando a gente for fazer o Salmo 115, vai pegar a outra metade do Salmo 116. Ok, né? Então, vamos lá, porque é um salmo muito bonito, como eu disse, é uma oração de ação de graças, é uma oração que lembra a libertação de um perigo de morte, e a gente vai lembrar justamente esse momento, nesse salmo, a presença de Deus nos grandes perigos da nossa vida. Vamos lá? Então, Salmo 114, que corresponde ao Salmo 116, do versículo 1 ao 9. Vamos lá então, tá bom? Eu tenho que dizer para você, dar um like nesse vídeo. Tenho que dizer para você, se inscreva no canal. Como você não se inscreveu ainda? Tem que se inscrever no canal. Outra coisa, convide o pessoal para estar junto com a gente, para se inscrever no canal, para sempre estar com a gente aqui fazendo essa caminhada.
Vamos lá? Vamos ler esse salmo maravilhoso aqui, o Salmo 114. Salmo 114, aleluia! Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que eu o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Muito bem, então vamos lá. O Salmo, o que você viu? Que o Salmo é um grande agradecimento a Deus por ter livrado de algum perigo ali que levaria à morte. É, portanto, uma oração de ação de graças, e é interessante que é uma oração de graças, uma ação de graças pela libertação de um perigo de morte. É interessante que por que teve toda aquela coisa? A versão hebraica pegou as duas partes, juntou e tal. Por quê? Porque na versão hebraica, esse salmo e o seguinte formam um só, porque eles são muito semelhantes. Você vai perceber que quando a gente lê o Salmo 115, ele vai ter muita semelhança com o Salmo 114. Mas os estudiosos acharam que, pela repetição do refrão do seguinte, eles eram dois salmos diferentes. Tá. Muito bem. O Salmo 114, ele traz uma afirmação muito interessante que lembra justamente que Deus nos livra sempre do perigo quando a gente chama. Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica. E olha que interessante. Porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia que eu invoquei. Ou seja, Deus escuta o meu pedido quando eu estou passando pelo momento difícil e de dor. Volto aqui dizendo, foi então que eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. Mais uma vez, eu invoquei o nome do Senhor quando passava pelo perigo e Ele veio e me salvou. Ou seja, esse salmo é uma constatação muito clara de que Deus sempre está pronto para ouvir o nosso pedido. E quando nós pedimos, Ele realmente ouve e Ele realmente nos salva. Livra-nos da morte, preserva-nos na alegria e na felicidade. Viu? E é interessante a gente lembrar isso, porque esse salmo traz para a gente uma esperança muito grande. Porque se é normal e é natural que a vida nos apresente vicissitudes, problemas e dificuldades, é também certo que o Senhor escuta o nosso pedido para nos livrar desses momentos de perigo. Tá bom? Tá certo? É importante a gente lembrar disso. Por isso é uma grande oração de ação de graças e por isso era um salmo sempre cantado nas grandes festas, Pentecostes, tendas, Páscoa, porque era uma grande ação de graças diante de Deus. É muito importante e é um salmo lindíssimo, lindíssimo para você fazer a sua oração, é um salmo lindíssimo para quando você estiver passando por um momento de sofrimento e um momento que você está aí mais depressivo, sem esperança, rezar, porque esse salmo realmente nos mostra a fidelidade de Deus e de um Deus que nos escuta, tá bom? Por isso eu vou pedir você agora que você possa fechar a Bíblia não, desligar o celular, desligar o computador, vai para o seu cantinho aí, quietinho, ou agora ou algum momento, pegue esse salmo e reze esse salmo, contemplando essas palavras, onde você percebe que Deus não nos deixa perecer, que Deus ouve o nosso pedido, que Deus se inclina para nós. Aliás, essa expressão, Deus inclinou-se para mim,
é muito bonita e muito profunda, porque é Deus que vem até mim. Você imagina? É Deus que se rebaixa até mim. O Salmo diz, o Senhor se inclinou até mim. Ora, gente, sou eu que devo me inclinar diante de Deus. Sou eu que devo me curvar diante de Deus. Mas esse Salmo traz um gesto maravilhoso de amor. O próprio Deus, na sua majestade, Ele se inclina e vem até mim. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Deus de majestade se incline sobre mim e venha até a minha miséria? E Deus faz isso. Ele do céu, Ele se inclina e vem até mim, que estou aqui embaixo, na minha dor, no meu sofrimento, na minha miséria. Por isso, a palavra que vai iluminar o seu coração hoje e que você vai refletir é o versículo 2 deste salmo maravilhoso. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que o invoquei. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que o invoquei. Et crucem Domini fugit partis adversa. Vite teleo detribuda, radicis David. Aleluia.